Sabia que dá pra você comprar imóvel de leilão com dinheiro que você nem tem? Sim, é possível você comprar imóvel de leilão sem ter dinheiro ou ainda por cima, sem querer tirar todo o dinheiro do seu bolso. Eu vou te mostrar como é que os melhores investidores desse tipo de imóvel, e sem balela, vou te mostrar a verdade como ela é, eles conseguem alavancar os seus investimentos, comprando imóveis e tirando pouquíssimo ou quase nada de dinheiro do bolso. Bora! Mas antes de eu te explicar mais ou menos como é que funciona essa estratégia, que ela é consolidada, principalmente no mercado dos Estados Unidos, né? Consolidou diversos magnatas do ramo do mercado imobiliário. Antes de te mostrar como é que faz isso no leilão de imóveis aqui no Brasil, eu vou pedir para você seguir a gente, ou melhor, se inscrever aqui no nosso canal e também curtir esse vídeo, já que você tá assistindo, né? Então já dá uma forcinha pra gente. Aliás, eu sou a Carol Sibim, eu tô aqui no YouTube pela CFI, que é uma assessoria de investidores de imóveis de leilão, e eu também tô lá no Instagram, no @leilão_CFI, para ajudar vocês que querem começar a investir nesse campo a terem o maior lucro possível, os maiores resultados nesse tipo de investimento. Eu não sei se é novidade para você, mas lá nos Estados Unidos, os magnatas do mercado imobiliário, eles fazem assim, eles compram maneiras, tipo assim, imóveis ou cotas dos imóveis com outros parceiros e assim eles conseguem multiplicar esse dinheiro. Então eles basicamente compram e aí eles mudam o tipo de investimento, né? Mudam, então fazem uma transformação na casa, criam prédios, mas isso tudo comprado em cotas. Aqui no Brasil também dá para fazer isso, mas uma estratégia muito mais legal é você arrematar imóvel de leilão sem tirar todo o dinheiro do seu bolso, sem se descapitalizar. Essa é a ideia desse vídeo. Vou te mostrar como é que os investidores de imóveis seguem essa estratégia lá americana, que deu muito certo, tornou muitos magnatas, como por exemplo, o atual presidente dos Estados Unidos fez muito isso no ramo do mercado imobiliário, de comprar pequenas partes de alguns tipos de imóveis e depois ir crescendo esses imóveis e expandindo. Então, vou te mostrar como é que faz isso aqui no Brasil, com as leis que a gente tem e com as possibilidades que existem para cá. E a melhor maneira, com certeza, é você investir em imóveis de leilão. Nos imóveis de leilão você consegue fazer isso e aí você consegue rentabilizar, ou seja, duplicar o seu patrimônio em pouco tempo. Isso também é um destaque. Os leilões, eles te oferecem segurança e alta lucratividade em pouco tempo comparado com outros tipos de investimentos que vão requerer de você muito mais risco e vão requerer do seu dinheiro muito mais risco para ter essa alta lucratividade em tão pouco tempo. Só para te adiantar, a ideia funciona mais ou menos assim. Você arremata imóveis de leilão extrajudicial, ou seja, leilões do banco, né? Então, Caixa principalmente, que oferece um ótimo tipo de financiamento. E você consegue tirar do seu bolso, por exemplo, no leilão da Caixa, 5% do valor da arrematação. Então, você tira apenas 5% do valor da arrematação e a Caixa vai lá e financia 95%. Esse financiamento, vale a pena lembrar que ele é um pouco facilitado em comparação com o financiamento normal que a gente pega dos bancos e tal, né? Ou da Caixa mesmo, pra gente comprar nossos imóveis de forma comum, né? Na compra e venda. Mas quando a gente fala de imóveis de leilão, esse financiamento da Caixa, ele é facilitado. A Caixa quer vender o imóvel que é dela, que ela levou a leilão, e ela quer fazer isso o mais rápido possível. Quanto mais tempo demora para ela conseguir vender esse imóvel no leilão, mais gastos ela tem com esse imóvel parado. E aí ela não acaba tendo o retorno do dinheiro que ela emprestou para quem comprou o imóvel e perdeu. Então, a Caixa facilita esse mecanismo de financiamento. Você consegue, então, dar 5% de entrada e financiar 95%. Mas, basicamente, funciona assim na prática. Você vai lá e arremata um imóvel que vale no mercado uns 300 mil reais, por exemplo. E você arremata por 200. A Caixa, você pegando o financiamento da Caixa, vale lembrar que não é para todos os imóveis de leilão da Caixa que ela concede a modalidade de financiamento. Então, aqueles imóveis que ela quer. Por isso, você vai ler o edital antes e vai ver se é possível. O financiamento também precisa ser antes da arrematação, tá? Porque você ainda vai passar por uma análise de crédito. Então, antes de querer arrematar, você precisa pedir lá no site da Caixa, né? Entrar em contato com a Caixa para ver se você tem crédito para poder arrematar. Até que Deus nos ajudou. Então, digamos que você arremate um imóvel de 200, vai dar de entrada apenas 5%, ou seja, 10 mil reais. Com 10 mil reais, meu querido, o que você compra hoje em dia? Você compra uma casa, um apartamento? Talvez você compre um iPhone.
Então, com esse dinheiro, você vai conseguir comprar um imóvel. E olha só, né? É coisa que a gente não conseguiria ou não pensaria há anos atrás. Hoje em dia é possível você comprar, então, um imóvel com apenas 10 mil reais. Você pode ter muito mais dinheiro, mas você vai se descapitalizar muito pouco, né? Pouquíssimo em comparação se você desse esses 200 mil reais, o valor cheio, para arrematar aquele imóvel. Com esses 10 mil, você vai pedir o financiamento, eles vão fazer as trocentas parcelas normais de financiamento, né? E aí você vai, entre a arrematação e até você entrar no imóvel, são poucos meses. Aqui no estado de São Paulo, a gente tem uma média de mais ou menos uns 3 a 6 meses, um pouco para mais, um pouco para menos, para entrar no imóvel que foi arrematado. Mesmo estando ocupado, porque muita gente acha que é quando está desocupado, e não, é mesmo imóveis ocupados, a gente tem essa média de prazo entre a arrematação até pegar as chaves. Então, digamos que em 6 meses você pega as chaves desse imóvel que você comprou apenas por 10 mil reais. E aí você entra nesse imóvel e já coloca para vender, né? Consequentemente, já põe para vender. E aí, se for um imóvel bem localizado, com alta procura, e isso você já viu antes, né? Você já estudou esse mercado antes, então você já sabe quanto tempo, mais ou menos, você vai conseguir vender esse imóvel. Aí, a pergunta que muita gente faz para mim é, tá, eu vendi esse imóvel, mas eu posso vender, mesmo ele estando financiado com a Caixa? Eu posso vender e a pessoa que vai comprar de mim pode usar também financiamento para comprar? Financiamento ainda com o mesmo banco? E a resposta para essas perguntas, sim, você pode vender esse imóvel, mesmo que você tenha financiado com a Caixa, e você ainda esteja pagando aquelas parcelinhas, tá? E a pessoa que vai comprar de você também pode comprar de você usando financiamento. Ou seja, a Caixa vai emprestar dinheiro para ela te pagar. E aí, com esse dinheiro que a pessoa te pagou, você paga aquilo que deve para a Caixa e pega o seu lucro. Você não se descapitalizou e você apenas lucrou. Se você for comparar, você saiu de 10 mil, você vai entrar para, sei lá, pelo menos uns quase 100 mil reais ou menos. Você vai fazer quase 100 mil reais ou menos em poucos meses. É assim que funciona. Então, eu dou 10 mil de entrada, depois quando a pessoa me pagar, eu vou lá, quito o financiamento que faltou, né, o financiamento, as parcelas, eu antecipo essas parcelas, elimino os juros, porque a gente só paga, porque se a gente pagar de trás para frente, a gente tira os juros das parcelas. Elimino os juros, vou pagar mais barato então para a Caixa, porque quando eu pago as parcelas de um financiamento imobiliário, de um financiamento habitacional, de maneira correta, cada mês eu pago uma parcela, eu vou pagar essa parcela consequentemente, mesmo sem atraso, com juros. Mas quando eu pago de trás para frente, os juros são eliminados e aí eu pago de fato o valor que a Caixa me emprestou. A ideia do banco, quando ele te empresta dinheiro para você financiar um imóvel, é que você vai pagar para ele 2 vezes aquele valor do imóvel. No final das contas, é isso que ele vai receber, 2 vezes o valor que ele te emprestou, por conta dos juros. Se você paga de trás para frente, você não tem essa possibilidade, o banco não recebe 2 vezes, o banco vai receber apenas aquilo que ele de fato te emprestou. E aí você lucra. Então você saiu de 10 mil, que foi o que você deu, para, por exemplo, 80 mil, 70 mil reais em menos de 12 meses, que é mais ou menos o prazo que nossos investidores aqui com a Cefilhos têm conseguido arrematar e entrar na posse do imóvel. Agora fala pra mim, se é ou não é um negócio, assim, ó, de explodir a cabeça. Mas talvez você ainda esteja meio cético e pensando assim, mas isso é fácil demais, é muito simples, deve ser balela, deve ser mentira, deve ser furada. E de fato não é tão simples assim como eu te expliquei. Porque o imóvel de leilão, ele é um tipo de investimento, na maioria das vezes, né? Ele é um tipo de investimento que, assim como todos os outros investimentos, existem seus riscos. Então é por isso que você precisa fazer uma análise prévia antes de arrematar. Você precisa entender bem do mercado, você precisa entender bem do que o edital está falando, do processo que pode estar por trás desse leilão. Então, essas questões precisam ser analisadas antes de você arrematar, e são elas bem analisadas, ponderadas, solucionadas, que vão permitir que você tenha esses resultados expressivos, resultados tão bem sucedidos e tão lucrativos assim. Não é só chegar, pedir o financiamento para a Caixa e arrematar. Muitas pessoas têm a infantil ideia que é simples assim, porque elas veem vídeos explicando faz isso, faz aquilo e dá certo, e não funciona dessa forma. Você precisa sim entender muito bem do assunto e, de preferência, contrate alguém que entenda do assunto, contrate uma assessoria que vai te ajudar a eliminar todos os riscos desse tipo de investimento.
A ideia é que você não só lucre, mas também diminua todos os prejuízos. E como eu disse para vocês, a CFI está aqui para isso. Eu vou deixar aqui embaixo o nosso site para você entrar em contato e marcar uma reunião. Os nossos investidores, nossos clientes aqui com a CFI, eles não entendem nada de leilão de imóveis e mesmo assim eles conseguem fazer lucros expressivos, que eu já mostrei diversos casos para vocês lá no nosso Instagram. Você pode entrar lá na opção depoimentos. Você vai ver diversos casos dos nossos clientes que não entendiam nada sobre o assunto, não são advogados, não são especialistas e fizeram arrematações tão lucrativas e conseguiram ter uma alta lucratividade desse investimento em pouquíssimo tempo. Então isso também pode acontecer com você, se bem assessorado. Não é fácil, mas também não é uma coisa impossível, é uma coisa extremamente real, palpável e que está agora sendo oferecida para você, diante dos seus olhos, a opção de investir em imóvel de leilão. Na minha opinião, não só como advogada, especialista, mas como investidora, é o melhor tipo de investimento que a gente tem nesse país de meu Deus hoje. Mas agora eu quero saber a sua opinião. O que você acha? Você acha que vale a pena investir em imóvel de leilão? Você já investiu, já arrematou algum imóvel? Como foi sua experiência? Ficou com alguma dúvida até aqui? Você quer mais alguma outra estratégia, mais alguma outra dica que eu possa te ajudar a tornar esse negócio mais lucrativo? Deixa aqui nos comentários, vai ser um prazer estar respondendo todos vocês. A gente se vê até o próximo vídeo e tchau, tchau!